Pegue comigo a palavra do Senhor e vamos todos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler somente o versículo 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 8. Assim que você localizar, diga glória a Deus. Muito bem, está escrito assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Vou ler outra vez. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Eu vou ler esse versículo 8 pela terceira vez e quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, em João Pessoa, Paraíba, Brasil, repetir em seguida em bom tom e alta voz. Vamos lá? Porque a um... Achei que está fraco, hein? Vamos melhorar? Vamos? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Você crê que Deus vai falar conosco nessa noite? Seu coração está aberto para receber a boa semente da palavra de Deus? Então desocupe as mãos, deixa a Bíblia aberta aí no teu assento, e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do Deus vivo. A melhor, a mais linda, a mais sincera e mais verdadeira salva de palmas. Aplauda bem forte, enquanto você aplaude, vai dizendo glória a Deus. Vai aplaudindo e dizendo glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra será pregada. Vem agora, tome a boca do pregador e os lábios do mensageiro. Remova toda barreira e todo obstáculo. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Agora sente-se, por favor. Nesse texto que eu li para você, o apóstolo Paulo está falando acerca dos dons espirituais. E ele vai citar 9 dons. Nesse versículo 8, ele citou 2. No versículo 9, ele fala de outros 3. E no versículo 10, ele fala dos restantes desses 9. Os 9 dons do Espírito, eles ainda existem. Eles nunca foram revogados. Eles nunca foram tirados da igreja. A igreja é que deixou de buscar os dons. Não foi Deus que os revogou. Pela vontade de Deus, a igreja do século 21 ainda pode ter palavra da ciência, palavra da sabedoria, dom da fé, dom de curar, dom de operar maravilhas. Todos esses dons aí, Deus ainda quer que a igreja tenha. Mas é claro que depende de nós buscarmos. E é isso que eu quero te ensinar aqui hoje, acerca dos dons espirituais. É claro que numa única mensagem é impossível e também é inviável falar dos 9 dons de uma só vez. Isso tornaria a mensagem extremamente extensa e cansativa. Então hoje eu vou falar somente do dom da palavra da ciência. Mas para você pelo menos ter um panorama dos 9 dons, eu quero te explicar que esses 9 dons estão distribuídos em 3 categorias. E essas 3 categorias são essas. Primeiro, dons de revelação. Os dons de revelação são palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Esses 3 dons, que são da mesma categoria, categoria revelação,
são aqueles que te fazem saber coisas de forma sobrenatural. A pessoa que receber o dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência ou do discernimento, ela vai ter conhecimento privilegiado, ela vai saber coisas que ninguém sabe e que ela jamais poderia saber por si mesma. A única forma dela saber é por meio do dom espiritual. A segunda categoria são os dons de poder. Os dons de poder, põe na tela aí, por favor, para o pessoal acompanhar, são o dom da fé, dons de curar e dom da operação de maravilhas. Os dons de poder, eles te capacitam para você fazer coisas que você, por sua própria natureza humana, não é capaz de fazer. Então é um dom sobrenatural que vem do Espírito Santo, e quem recebe esse dom, dom da fé, dons de curar, o dom de operar maravilhas, fará coisas sobrenaturais através do Espírito Santo. Quem já está gostando do que está ouvindo aqui? E ainda tem uma terceira categoria de dom, que são os dons vocais. Vocal lembra voz, né? Esses dons vocais, eles são profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Eles te capacitam para você falar coisas de forma sobrenatural. Quem recebe esses três dons aqui, profecia, variedade de línguas ou interpretação das línguas, vai ter a sua boca usada pelo Espírito Santo, a sua língua usada pelo Espírito Santo. Então estes são os 9 dons, tá? Você vai poder ouvir essas mensagens individualmente no meu Spotify. Você pode me seguir lá no Spotify, só colocar lá PR Ademir Pereira, você vai ouvir cada uma das mensagens sobre os 9 dons, e também no YouTube, você pode me assistir aqui no YouTube. Eu pretendo pregar essas 9 mensagens separadamente para ficar mais fácil de fixar. Mas hoje eu quero falar só sobre o dom da palavra da ciência. E esse dom é o mais popular de todos os 9. É o mais famoso e também é o mais polêmico. Esse dom é conhecido por grande parte dos cristãos como o dom de revelação. Eu não sei se você tem uma formação cristã mais tradicional ou uma formação cristã mais pentecostal. Não sei. Não sei se você é convertido aqui na Paz e Vida, ou se você já frequentou outros ministérios e depois veio para cá. Não sei se você está assistindo essa mensagem e é de alguma outra igreja que tem essa linha mais pentecostal. Não sei. O fato é, existem igrejas, e eu não estou falando isso em tom de crítica, eu estou aqui apenas explanando a mensagem. Existem igrejas onde, durante o culto mesmo, aquele que está no altar, que pode ser o pastor, pode ser um missionário, pode ser um evangelista, pode ser um pregador de fora, de repente aponta alguém no meio do salão da igreja e diz: você aí, ó, fulano, você aí de roupa tal, eu tenho um recado de Deus aqui para te entregar. Aí começa a falar coisas para aquela pessoa. Alguém já presenciou isso? Já viu isso? Pois bem, há casos em que isso nem acontece mais no culto. Hoje, na era dos cultos online, nos programas de TV, eu já vi, não estou falando do que alguém me contou, eu já vi. Pregador dizendo na televisão: Deus está me mostrando agora 150 pessoas que estão assistindo aqui o nosso programa, que estão sentindo isso, isso, isso. Esse tipo de manifestação é de Deus? Não é de Deus? Como é que eu devo encarar isso? Existe ou não existe essa história de Deus revelar? Pastor, se alguém chegar para mim e me disser assim: Deus me revelou que fizeram uma macumba contra a tua vida, assim, 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 e eu vi o sapo com a boca amarrada, e eu vi o teu nome lá na encruzilhada. E aí? Eu acredito ou não?
Se alguém chegar para mim e disser assim: eu vi você entrando vestida de noiva, e você estava linda. E como que era o varão? Ah, isso aí eu já não vi. E aí? Tem ou não tem essas coisas? Está entendendo por que esse dom é tão polêmico? Por que esse dom é tão popular? Porque as pessoas têm essa curiosidade de saber, de conhecer os mistérios. E eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus, porque é disso que eu estou aqui para fazer, para te mostrar a palavra. Mas eu já quero começar essa mensagem te falando uma coisa sobre Deus. Deus tem segredos. Sabia que Deus tem segredos? Quem aqui tem segredos? Pois é, o povo aqui tem tanto segredo que quis nem levantar a mão, que é para eu não perguntar qual que é, né? Calma, não quero saber não. Você tem segredo, não tem? Pois é. Todo mundo tem, gente. Agora o fato é, você conta seus segredos para qualquer pessoa? Não. Você não quis nem levantar a mão aí, com medo de eu te perguntar. Pois é, você tem seus segredos e não conta para todo mundo. Deus também tem os dele. E você acha que Deus conta os segredos dele para todo mundo? Abra a tua Bíblia no Salmo 25, versículo 14. Eu vou ler bastante hoje, tá? Seria bom você anotar para depois ler em casa. Claro que depois você vai poder ouvir no Spotify, assistir no YouTube, mas eu acho interessante anotar. Salmo 25, versículo 14, que diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Preste atenção, a palavra está dizendo que Deus tem segredos, mas que esses segredos de Deus, Ele não conta para todo mundo. Esses segredos de Deus é para aqueles que o temem. Tem alguém temente a Deus aqui me assistindo? Tem alguém aqui temente? Quem sabe Deus não revele para você os segredos dele? Porque o critério é esse. O segredo de Deus é para aqueles que o temem. Se você for temente a Deus, pode ser que Deus queira te revelar algo. Então deixa eu lhe dar logo de cara uma definição sobre o que é o dom da palavra da ciência, conhecido como dom da revelação. É quando Deus decide revelar algo a alguém, tanto do presente como do futuro. Isso é o dom da palavra da ciência. É Deus decidir revelar para alguém algo sobre a sua própria vida ou a vida de qualquer outra pessoa, ou até sobre uma nação. Deus pode revelar o que Ele quiser. Algo que está acontecendo agora no presente você não sabe, ou algo que pode vir a acontecer no futuro. E aí você vai me perguntar: pastor, e esta revelação virá de que forma? De que maneira? Como que Deus vai revelar isso? E aí entra a multiforme graça de Deus. Deus pode se manifestar com esse dom através de um sonho, através de uma visão, através de uma palavra, através de um entendimento de um texto, através de um escrito. Deus pode revelar de 1000 maneiras diferentes. É claro que quem vai decidir a forma será Ele. A maneira, Ele. O dia, a hora e a quem Ele vai revelar, a Ele depende tudo. O dom da revelação, assim como qualquer outro, ele tem o domínio totalmente nas mãos de Deus. Não é como alguns dons que nós podemos operá-lo. Eu posso operar algumas manifestações do Espírito. Por exemplo, falar em línguas estranhas. Uma vez que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo e fala línguas estranhas, ela pode falar em línguas estranhas a hora que ela quiser. Eu posso te chamar aqui agora, se você é batizado com o Espírito Santo, e eu te disser: vamos falar em línguas. Você pode orar em línguas. Tanto é que Paulo falou: eu oro mais em línguas do que todos vocês. Por quê? Porque ele tinha essa constância na prática de falar línguas. Mas existem outras manifestações do Espírito
que não depende de quem está sendo usado, e sim de quem quer usar. Então eu já vou logo te avisando, se você receber o dom de revelar as coisas, de ver as coisas, o dom da palavra, da ciência, você não vai usar esse dom a seu bel prazer, a hora que quiser, da maneira como quiser. Isso vai ser uma manifestação do Espírito, visando aquilo que for útil. Esse é o critério que está lá em Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é para atender a minha vaidade. Não é para eu ganhar um dinheirinho no final do mês. Poxa, eu estou precisando de uns trocados, vou colocar uma placa aqui. Irmão fulano de tal que revela. Aí todo mundo que está precisando de uma revelação vem aqui, eu revelo a pessoa, falo o que ela precisa ouvir, o que ela quer saber, ela me faz um pix, e aí a obra vai seguindo, né? Parece piada, mas está acontecendo, viu? Está acontecendo isso. Então você já sabe agora o que é o dom da palavra da ciência, quando Deus decide revelar algo a alguém. Que pode ser o que está acontecendo agora, pode ser o que vai acontecer no futuro. Então eu vou com você lá no livro do Gênesis, bem no início de tudo, porque eu quero te provar que a manifestação do Espírito, ela não é exclusividade do Novo Testamento. O Espírito Santo sempre existiu e ele se manifestou mesmo no Antigo Testamento. Vá comigo lá em Gênesis, capítulo 6. A primeira pessoa a quem Deus decidiu revelar seus segredos foi para um homem chamado Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 13 diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Versículo 17, aqui está a palavra da ciência dada por Deus a Noé. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Quer dizer que Deus avisou a Noé que iria mandar um dilúvio sobre a terra. Mas sabe quando que o dilúvio vai acontecer? 120 anos depois. Quer dizer que Deus revelou a Noé, com mais de um século de antecedência, o que vai acontecer no mundo, gente. Pastor, mas essa revelação aqui procedeu? Era de Deus mesmo? Prova de que era de Deus é que no dia seguinte Noé começou a construir a arca. E quando as pessoas perguntavam o que ele estava fazendo, ele explicava: eu estou fazendo uma arca para salvação, porque Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra, e tudo que existe expirará, as águas do dilúvio vão devastar tudo, mas se você se arrepender e entrar na arca, haverá salvação. O que diziam de Noé? Que ele estava louco. Mas ele continuou obedecendo, fazendo a arca, e ao final do tempo determinado, Deus mandou ele entrar na arca, ele entrou, a sua família entrou, os animais foram trazidos por Deus, entraram na arca, o próprio Deus fechou a arca do lado de fora, e o que aconteceu, todo mundo já sabe, as águas do dilúvio vieram e devastaram toda a vida que existia na época. Tudo pereceu, com exceção de Noé e sua família que estavam dentro da arca. Então me diga, aquela palavra que Noé recebeu de Deus, aquela revelação que Noé recebeu de Deus sobre algo futuro que iria acontecer daí a mais de 100 anos, se cumpriu sim ou não? Está aqui a prova. O segundo exemplo que eu vou te dar ainda no livro de Gênesis, é quando Deus decide destruir as cidades de Sodoma e Gomorra.
Deus viu que o pecado de Sodoma e Gomorra era demais, que não dava mais para suportar. Gênesis 18 e 17, olha o que a palavra diz. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Se você continuar lendo, eu não vou ler tudo para não tomar tanto tempo, mas se você ler até o versículo 33, você verá que Deus deixou claro para Abrão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Só que no caso do Abrão, a destruição não vai acontecer daí 100 anos. No caso do Abraão, a coisa é para já. Então Abrão ficou sabendo agora de algo que vai acontecer, por exemplo, semana que vem. Quem está me entendendo aqui? Deus falou para ele: eu vou destruir, não dá mais. Aí o Abraão começa a interceder. Mas e se tivesse 50 justos na cidade? Os 50 justos morreriam com os pecadores? E Deus, conversando com ele, como quem conversa com um amigo, dizia: quem dera se tivesse 50 justos naquele antro de pecado. Não tem não, se tivesse eu salvaria a cidade inteira por causa de 50 justos. Aí o Abraão vai baixando assim devagarzinho. Mas e se tivesse 45 justos? O senhor ia destruir junto com os pecadores? Não, Abraão, se tivesse 45, estava bom demais. Eu salvava a cidade inteira por causa de 45. Mas não tem não. Mas se fosse 40, hein? E se fosse 35, 30, 25, 20? Ele vai abaixando, né? Até que ele mesmo diz: deixa eu perguntar só mais uma vez. E se tivesse 10? Você sabe o que o Abraão está querendo? Salvar o sobrinho dele que morava lá. Ló, seu sobrinho, com a esposa dele, com as filhas dele. E como Deus conhece o coração, Deus entendeu o que o Abraão estava querendo. Falou: deixa comigo. Deus mandou um anjo lá para salvar Ló e a sua família. Mas o que aconteceu com Sodoma foi destruída. Você pode ler o capítulo 19 que você vai ver que a revelação que Deus entregou a Abraão se cumpriu infalivelmente. Terceiro exemplo que eu vou lhe dar ainda no Antigo Testamento. O profeta Elias viveu numa época de apostasia em Israel e de intensa perseguição. A rainha Jezabel promoveu uma verdadeira caça aos profetas do Senhor. Todos os profetas que ela pôde matar, ela matou. Os que ela não conseguiu matar, se esconderam para não morrer. O único que ainda dá a cara para bater é Elias. Só que você sabe como é, né? Quando você fica na frente da batalha e você vai tomando pancada o tempo todo, uma hora cansa. Chegou uma hora que Elias cansou. Diz a palavra que ele caminhou no meio do deserto até não aguentar mais andar, parou debaixo de uma árvore e fez uma oração com todas as letras: Senhor, tira a minha vida, porque eu não aguento mais. Eu sei que se eu morrer agora eu estou salvo, então tira a minha vida. E aí Deus mandou um anjo lá que levou um pão do céu, uma água do céu para ele, para ver se ele se animava, mas ele continuava triste. Deus disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que está acontecendo? Aí Deus foi lá fazer uma terapia com ele, sabe? Aí o Elias começou a se queixar, dizendo: ah, Deus, eu estou triste porque a Jezabel matou todos os teus profetas e eu fiquei só. 2 vezes Elias repete essa frase: eu fiquei só. E quando ele disse que ficou só, Deus vai dar a ele uma palavra da ciência, uma revelação sobre algo do momento que ele não sabia.
Deixa eu te falar uma coisa antes de te dizer o que aconteceu aqui. Existem coisas acontecendo à sua volta que você não sabe, mas que Deus pode te revelar, caso isso vá fortalecer a tua fé. Quando Elias estava pensando em parar, Deus lhe deu esta revelação aqui. Vem comigo, por favor, no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Talvez você chegou aqui pensando também em parar, em jogar tudo para o alto, achando que não vale mais a pena servir a Deus, continuar no ministério, continuar na caminhada. Isso é natural. Você não é o primeiro, nem vai ser o último que se sentiu assim. Mas quando Elias se sentiu assim, Deus o deu uma revelação. E essa revelação fez ele se fortalecer. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Dá um glória a Deus aí, gente. Elias estava achando que ele era o último profeta vivo. Aí Deus falou: você não é o último não, eu ainda tenho um remanescente, eu ainda tenho nesta nação 7.000 pessoas fiéis. Eu pergunto a você, tinha jeito do Elias saber isso? Qual que era a única maneira natural dele receber a informação de que em Israel haviam 7.000 pessoas fiéis? Qual que era a única maneira? Como é que o governo faz quando quer saber quantas mil pessoas vivem dessa ou daquela maneira? Como é que o governo faz? Censo. Para isso tem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ano eleitoral, quando eles querem saber quem tem pretensão para votar neste ou naquele candidato, o que é que fazem? Pesquisas eleitorais, viajam pelo país, saem perguntando aqui e ali, abordando as pessoas na rua, perguntando. Essa é a forma natural. Não tinha uma forma natural de Elias saber que haviam 7.000 pessoas fiéis, mas Deus revelou isso a Elias. Então está aí mais uma prova de que sim, o dom da palavra da ciência ou da revelação, sim, ele existe. Depois de Elias, Deus levantou um outro profeta chamado Eliseu. E Eliseu era usado por Deus demais. Ele era muito usado. Escute esse caso. Eu vou resumir para você e depois lhe digo onde está escrito. Preste atenção em mim. Nesta época, Israel estava sendo cercado por um exército muito poderoso, que era o exército do rei da Síria. A Síria é um país vizinho a Israel até hoje. E o exército da Síria, durante algum período, foi uma grande pedra no sapato do povo de Israel. E esse rei da Síria queria de todo jeito destruir o povo de Deus. Sabe o que ele fazia? Ele reunia os seus oficiais, os seus generais, no seu QG, no seu quartel-general, no seu quarto, num lugar muito secreto que ninguém pudesse ouvir, só ele e os seus generais. E eles combinavam um ataque surpresa. Eles diziam: olha, general, abriam lá um mapa, diziam: nós vamos fazer o nosso acampamento aqui, o povo de Israel está acampado ali, eles vão passar aqui, quando eles passarem, a gente pega. Eles marcavam tudo, deixavam tudo alinhado. Aí os generais saíam da sala real, e iam cada um para suas casas, para no dia seguinte mobilizar o exército e fazer o ataque surpresa. O que eles não contavam era com uma coisa: o profeta Eliseu tinha o dom da palavra da ciência. E na hora que o rei planejava o ataque, o Espírito Santo de Deus revelava para o profeta Eliseu, lá na casa dele: o inimigo está armando um laço contra o meu povo. O rei da Síria acabou de combinar um ataque surpresa em tal lugar, tal hora. Vai lá no rei de Israel e avise. Aí o que o profeta Eliseu fazia? Saía da sua casa, ia até o palácio para falar com o rei de Israel. E dizia para o rei de Israel: Deus me mostrou que amanhã, tal hora, em tal lugar, o exército da Síria vai te atacar. Não passe lá. E aí o rei de Israel, que era temente a Deus,
dizia para o profeta: obrigado por avisar. Aí quando chegava a hora do ataque surpresa, o que acontecia? Nada, porque o povo de Israel não estava lá. Aí o rei da Síria ficava pensando: ué, o que deu errado? Só que aí ele tentava de novo no outro dia. Marcava com seus oficiais: vamos acampar em tal lugar e vamos atacar em tal lugar. Aí o ataque dava errado de novo. Aí ele tentava uma terceira vez, o ataque dava errado de novo. Chegou uma hora que o rei da Síria falou: não é possível. Deve ter aqui no nosso meio algum traidor. Alguém dentre vocês aqui, meus homens de confiança, alguém anda falando o que não deve para o rei de Israel, porque todas as vezes que eu armo um planejamento de guerra, uma estratégia, uma cilada, essa cilada dá errado. O que é que está acontecendo? Eu quero que você veja comigo no próximo livro aí, segundo livro de Reis, capítulo 6, aleluia. Olha isso, segundo Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 10. Vamos ler. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Sabe o que é isso? É o dom da palavra da ciência. O inimigo armava contra o povo de Israel, Deus revelava para o profeta Eliseu, o profeta Eliseu dava o recado para o rei de Israel, a cilada era desmontada. Deixa eu trazer isso para a tua vida hoje. Quem está me ouvindo aqui, levanta a mão e diga amém. Esse rei da Síria representa Satanás. Satanás por diversas vezes se reúne com os demônios do inferno para te atacar. O diabo arma laços, arma ciladas, arma armadilhas contra a tua vida. Mas o que o Senhor Deus faz? Ele dá uma maneira de te fazer saber. Alguém vem e te avisa, o próprio Deus intervém no teu caminho. De alguma maneira, Deus vai intervir para que a armadilha de Satanás seja frustrada, para que a cilada do diabo contra a tua vida caia por terra. Receba essa palavra: tudo aquilo que o diabo tem armado contra você, Deus está desfazendo hoje. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. E para você crer nisso, olha o que está escrito em Isaías 54, 17. Vai tomando posse e dando glória. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Vamos aplaudir mais esse Deus maravilhoso. Deus está desfazendo o laço do diabo hoje contra a tua vida. Muito bem, eu lhe dei agora 4 exemplos do Antigo Testamento. Noé, Deus deu uma palavra de ciência sobre o dilúvio que vai acontecer daí a 120 anos. Abraão, Deus deu uma palavra de ciência sobre o que iria acontecer nos próximos dias, a destruição de Sodoma. A Elias, Deus deu uma palavra de ciência revelando que haviam 7.000 fiéis em Israel. A Eliseu, Deus deu diversas palavras de ciência revelando os planos do inimigo. Agora a gente vem para o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos encontrar uma pessoa que tinha todos os dons do Espírito Santo. Sabe quem é essa pessoa que tem todos os dons do Espírito? É Jesus. Jesus tem a plenitude do Espírito. Ele é o único que vai ter todos, viu? Não se iluda, você não vai ter todos. Mas Jesus tinha. E esse dom da palavra da ciência em Jesus era uma coisa linda de ver. Coisa linda. Um dia Jesus falou para os discípulos assim: vão vocês na cidade comprar comida que eu vou ficar por aqui.
Era mais ou menos o horário do almoço. E Jesus ficou, os discípulos foram na cidade. Diz a palavra que junto ao poço de Jacó estava chegando uma mulher que havia ido buscar água. E é estranho que ela tenha ido buscar água perto do meio-dia, porque você sabe que perto do meio-dia o sol é muito forte, né? Então quem tem que fazer alguma coisa exposta ao sol, ou vai fazer de manhã, né? Bem cedinho, ou então vai fazer mais para o final da tarde. Mas essa mulher, ela ia justamente ao meio-dia, que é para não encontrar ninguém. Ela era uma mulher frustrada. Ela era uma mulher deprimida, ela era uma mulher triste, ela era uma mulher amargurada. Mas Jesus sabia que ela ia passar ali exatamente naquele horário. Jesus sabia que você ia vir nesse culto aqui hoje, viu? Eu sabia. Jesus sabia que você ia sintonizar esse canal, que você ia ouvir esse programa. Jesus sabia, ele te encontrou porque ele já sabia onde te encontrar. E aí Jesus chega perto da mulher quando ela está tirando água, e ele usa a água como entrada de assunto, né? Ela estava puxando água, Jesus falou: ei, me dê água aí para eu beber um pouquinho. Dá-me de beber. E a mulher estava tão amargurada que quando Jesus falou assim, dá-me de beber, ela foi com 5 pedras na mão para cima de Jesus. Como sendo tu homem judeu, vem me pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Que absurdo! Precisava tudo isso, ele só pediu um copo de água, não foi um beijo na boca? Não é? Que coisa, né, gente? Você não acha que ela foi um pouco agressiva demais, não? Claro que tinha o fator cultural. Homem não falava em público com uma mulher, principalmente uma mulher estranha. Mas dá para perceber que ela estava amargurada. E uma pessoa amargurada, ela sempre magoa outras. Você chega perto de uma pessoa amargurada e vai falar com ela, um simples bom dia que você dá, ela já te olha, é feio. Está falando comigo por quê? O que é? É ou não é? Aí Jesus chega para ela e fala: calma, mulher. Eu tenho uma água para te dar, que se você beber desta água, você nunca mais vai ter sede. Ela toda desconfiada olha para Jesus e fala: você tem água para me dar? Vem aqui, junto ao poço, não tem nem um balde para buscar água e tem água para me dar. Onde é que você tem água para me dar? Aí Jesus falou: calma, mulher, você está muito nervosa. É uma outra água que eu tenho para te dar. A água que eu lhe der vai se tornar uma fonte dentro de você que vai jorrar para a vida eterna. Aí a mulher foi se interessando. Quem também está interessado nessa água que Jesus tem para dar? Aí quando a conversa estava ficando interessante, Jesus chega para a mulher e fala assim: ô mulher, faz o seguinte, vai lá na tua casa, chama teu marido e vem cá. Quando Jesus toca no assunto de marido, deixa eu te lembrar de uma coisa. Jesus nunca viu essa mulher nunca viu Jesus, não tem mais ninguém ali a não ser eles dois. Quando Jesus fala, vai na tua casa, chama teu marido e vem cá, a mulher sem titubear responde: não tenho marido. Ora, pense comigo, se eu nunca te vi antes, eu chego para você e falo: chama teu marido para vir no próximo culto, e você me diz: eu não tenho marido, como eu nunca te vi, como eu não te conheço, eu vou o quê? Eu vou acreditar. Eu vou dizer: ah, não tem marido, né? Tudo bem. Só que Jesus tinha o dom da palavra da ciência. Quando a mulher falou, não tenho marido, Jesus olhou bem nos olhos dela e disse: pois bem disseste que não tens marido, porque já tiveste 5 maridos, e este 6º homem com quem você vive agora, nem teu marido é. Quando Jesus revelou tudo sobre a vida da mulher, ela percebeu que não estava falando com um homem qualquer, mas com alguém que Deus escolheu e colocou na terra com um propósito. Essa mulher vai voltar para a sua cidade, vai voltar para a sua casa, e ela não vai chamar só aquele homem que ela chamava de marido, mas ela vai falar para todo mundo o encontro que ela teve com Jesus. Vem comigo em João capítulo 4, você pode ler tudo que eu te contei aqui no capítulo 4, mas eu vou ler só o versículo 29. Olha o que Jesus fala para aquela mulher, que a mulher diz para as pessoas
que a encontrou: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aleluia. A mulher saiu contando para todo mundo: eu conheci um profeta que falou tudo de mim. Eu não disse nada sobre mim, ele revelou toda a minha vida. Então, isso existe. Quem está crendo já? Você já está crendo? Existe. Jesus nunca tinha visto a mulher e revelou tudo sobre ela. Aí você deve estar pensando assim: ah, mas Jesus é Deus, né? Não se compara com outra pessoa. Vou te dar outro exemplo. O apóstolo João, quando tinha mais ou menos 90 anos, o Império Romano queria matá-lo, mas ele era um velhinho tão gente boa, que eles disseram assim: dá até dó de matar, vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele lá para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha vulcânica, é uma prisão romana no meio do nada, a pessoa morre sozinha, então a gente mata sem sujar as mãos de sangue. Vamos fazer isso? Levaram João para lá e largaram. Qual que é a possibilidade de um idoso de cerca de 90 anos sobreviver sozinho numa ilha vulcânica no meio do nada? Zero, né? Pois bem, foi lá na ilha de Patmos que João recebeu a maior de todas as revelações do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Apocalipse, que inclusive é uma palavra grega que significa revelação. A palavra da ciência no ministério do apóstolo João foi tão profunda, que se você ler lá no capítulo 1 do livro do Apocalipse, do versículo 9 até o 11, vamos lá? Você verá que Deus vai revelar para João, um idoso de 90 anos que está exilado numa ilha, sem acesso à internet, sem rádio, sem televisão, sem carta, sem nada, sem nenhuma comunicação com o mundo externo. Mas Deus revela para ele o estado espiritual de 7 igrejas diferentes. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiátira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Se você continuar a leitura, você verá que para cada igreja uma carta diferente foi escrita, e cada igreja recebe um elogio diferente, uma crítica diferente, uma promessa diferente. Eu te pergunto, como é que João sabia o que é que estava acontecendo em cada uma daquelas igrejas? Diga para mim. A única pessoa que pode conhecer uma igreja é o pastor daquela igreja. É só o pastor da igreja que conhece a igreja. Ainda que a gente esteja no ministério a nível nacional, acima de mim, as superintendentes, a presidência do ministério, mas quem dirige esta igreja aqui sou eu. Então, se o meu pastor quiser saber como as coisas estão, ele vai ligar para mim. Ele vai lhe dizer: pastor, como é que estão as coisas aí? Me conta aí quais são as lutas, quais são as dificuldades, quais são os projetos, como é que a coisa está fluindo aí. Porque quem conhece a igreja é o pastor da igreja. Como é que João, no meio de uma ilha deserta, sabe o que está acontecendo em cada uma das 7 igrejas? Ele tinha condição de saber isso pela sua própria cabeça? Não. Mas quem lhe revelou? O Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir o Deus que revela. Ele revela sim. Aleluia! E eu vou te dar um último exemplo. Talvez você diga: pastor, até agora você só está falando de gente importante. É Noé, Abraão, Elias, Eliseu, é Jesus, é o apóstolo João. Onde que eu, que sou só um membro da igreja, entro nessa história? Porque eu não sou obreiro. Eu não sou evangelista, eu não sou diácono, não sou apóstolo, não sou pastor, não sou nada. Será que Deus vai me dar esse dom? Pois deixa eu te contar uma coisa. Na igreja de Jerusalém, com milhares de membros,
tinha um membro lá. Esse membro só vai ser citado 2 vezes na Bíblia. Sabe qual era o nome dele? Ananias. Esse membro chamado Ananias, um dia recebeu de Deus uma revelação poderosa, uma palavra da ciência poderosa. Eu quero que você vá comigo no livro de Atos, capítulo 9, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11. Isso aqui foi revelação de Deus para um simples membro da igreja, hein? Vamos ler o versículo 10 também. E havia em Damasco um certo discípulo. Discípulo. Todo crente é chamado de discípulo de Jesus. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Olha que revelação gloriosa. A rua chamada direita, a título de curiosidade, existe até hoje. Ela fica em Damasco, capital da Síria. Ela é uma rua que corta a cidade todinha, de ponta a ponta. Quase toda a cidade tem uma avenida desse tipo, né? Que atravessa boa parte da cidade. Eu acho que aqui em João Pessoa, a Epitácio é uma delas. Estou certo, não? É uma delas. Liga ao centro da cidade, a praia. Você pega a Epitácio aí, você vai andar bastante. Quando o Senhor disse: ô Ananias, você vai na rua chamada direita. Até aí tudo bem, todo mundo sabe onde é a rua chamada direita. Só que o Senhor não disse número tal. Está escrito aí? Rua chamada direita, número 20. Está aí? Número 50. Não. Rua chamada direita, casa do portão azul. Está aí? Nenhuma referência. Você vai na rua chamada direita. E você vai chegar lá, você vai achar a casa de um homem chamado Judas. Pergunte se o Ananias sabia quem era Judas. E lá na casa do Judas, você vai procurar por um homem de Tarso chamado Saulo. E Ananias, por acaso, conhecia o Saulo? Não também. Mas quando você chegar lá, você vai orar por ele, porque ele está cego. E eu disse para ele que você vai lá orar por ele, e quando você orar por ele, ele voltará a enxergar. Isso aqui é uma revelação poderosa demais, gente. Para um simples membro da igreja. E sabe o que o Ananias fez? Levantou e foi. Você quer receber revelações de Deus? Quer receber? Esteja disposto a obedecer, tá? Porque se Deus te disser, faça isso, é para fazer. Se Deus te disser, vá, é para ir. Se Deus te disser, não vai, não, então fique. Obedeça. O que o Ananias fez? Levantou e foi. Senhor, o senhor sabe que eu não sei onde é a casa, né? Mas eu estou indo. E ele foi indo. Quando chegou na porta da casa, o Espírito Santo disse para ele: agora pode parar aí e chamar o nome de Judas. Aí o Ananias, sem saber quem morava lá, bate palma e chama: ô Judas! Quem é que aparece lá dentro? O tal do Judas. E aí ele disse: o senhor que é o Judas, né? Eu vim falar com Saulo. Aí o Judas lá de dentro fala: ah, Saulo, espera aí que eu vou avisar. Ele nem questionou. O Saulo estava lá mesmo. Aí ele disse para o Saulo: olha, tem um homem aí fora que quer falar contigo, e ele sabe até que você está aqui, e falou até o teu nome. Aí o Saulo, que também tinha recebido uma revelação, disse: pergunta lá, seu Ananias. Aí o Judas saiu e falou: qual que é o nome do senhor? Eu sou Ananias. Ah, então tá, pode entrar. Você sabe quem foi esse Saulo? Aquele que vai se tornar o grande apóstolo Paulo, maior evangelista do Novo Testamento. E quem Deus usou para orar
por aquele que vai ser o maior evangelista do Novo Testamento, um simples membro da igreja. Meu querido, pare de se menosprezar, pare de achar que você é pequenininho, pare de achar que Deus não pode te usar, porque eu declaro em nome de Jesus que Deus vai usar pessoas aqui desta igreja, que ninguém dá nada, que ninguém diz que é alguém importante, mas para Deus você é grande, para Deus você é precioso, porque você é o instrumento do Deus vivo. Oh, glória! Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Nem tudo que parece é. Avise alguém do seu lado e diga, nem tudo que parece é, viu? Nem tudo. Pelo amor de Deus, não saia daqui achando que tudo que você vê por aí é dom espiritual, é o Espírito Santo revelando. E eu preciso dizer isso, eu não quero subestimar a sua inteligência, eu não quero que você me interprete mal, mas é porque o diabo é sagaz, é astuto, é habilidoso para enganar. Se eu não disser isso aqui, alguém vai ouvir essa mensagem e vai sair dizendo assim, gente, não é que aquela cigana lá perto de casa é usada mesmo? Olha, pastor, teve um dia que eu dei a mão para lerem, aí leram a minha mão e disseram que isso, que isso, que aquilo. Olha, eu não acreditava, agora estou acreditando. Ei, isso não é dom espiritual não, viu? Ah, pastor, mas eu não queria confessar, mas vou confessar. Eu já fui na tenda da mãe fulana de tal, do pai não sei das quantas, e na hora que ele jogou os búzios lá, que ele mexeu aquelas coisas, ele falou umas coisas sobre mim que é verdade. Falou meu nome, eu não disse quem eu era, falou meu nome direitinho. Aí eu fiquei assim meio incrédulo, ele falou meu CPF, falou o nome da minha mãe. E pastor, aí eu comecei a acreditar, sabe por quê? Porque falou uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. E era verdade. Como que isso não é de Deus? Deus pode usar quem quiser. Escute, deixa eu te esclarecer isso, porque eu não quero que você fique na dúvida. Em primeiro lugar, quando você abrir tua Bíblia em Atos capítulo 16, você vai encontrar o apóstolo Paulo chegando numa cidade. E naquela cidade tinha uma jovem. Quando Paulo passou com Silas, a jovem disse para todo mundo em bom tom e alta voz, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. É verdade ou mentira isso? Verdade. Paulo não falou nada. Outro dia ele passou de novo, a moça falou outra vez, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Só que o Espírito Santo dentro do Paulo começou a incomodá-lo. Eu não estou nesse negócio não, viu? Não sou eu que estou falando na boca dela não. Quando a menina falou a terceira vez, o Paulo falou, espera aí que eu vou resolver esse negócio. Colocou a mão na cabeça dela e falou, espírito imundo, saia dela em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu com a moça? Mesma coisa que algo que você puxa da tomada, apagou. A partir daí ela não revela mais nada, ela não sabe mais nada, ela não vê o futuro de mais ninguém, ela não sabe nem que dia é hoje. Aí as pessoas que lucravam com aquela menina ficam iradas contra Paulo e Silas por causa daquilo. Então me diga, aquela moça tinha o Espírito Santo? Tinha o dom da revelação? O dom da palavra da ciência? Não, aquilo era espírito de adivinhação. Então não confunda dom espiritual com espírito de adivinhação, porque infelizmente existe. Pastor, mas você não explicou como é que a mãe fulana de tal, que leu minha mão, que me atendeu lá na tenda, sabia detalhes da minha vida. Vou te explicar. O diabo já estava na terra quando você chegou. O diabo já estava na terra quando eu cheguei. O diabo já estava na terra quando o primeiro homem da terra chegou. Um cantor famoso do século passado, da décadas atrás aí, vou dizer o nome dele não, mas quem tiver 40 a mais vai lembrar. Ele compôs uma música que dizia mais ou menos assim,
eu nasci há 10.000 anos atrás. E não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. O pessoal dos anos 2000 está olhando para mim assim, como quem diz. Quem é? Mas tem gente que já ouviu essa música, né? Já, né? De quem que será que ele estava falando, hein? Ele nasceu há 10.000 anos atrás, não tem nada desse mundo que ele não sabe. Meu amigo, o diabo, você acha que ele não sabe o teu nome completo? Você acha que o diabo não sabe o teu CPF? Até a Receita Federal sabe. Você acha que o diabo não sabe o teu CPF? O diabo não sabe que você, quando era criança, estava jogando bola, chutou uma pedra, arrancou a tampa do dedão do pé direito. Você acha que o diabo não sabe disso aí? Você acha que o diabo não sabe que o nome do seu primeiro namorado, moça, foi fulano de tal? Essas coisas aí que o diabo já sabe sobre o teu passado, é o que ele usa para te enganar numa sessão como essa. Quem está me entendendo aqui? Aí depois que o diabo vai falando as verdades que ele sabe sobre o teu passado, ele começa a chutar sobre o teu futuro. Mas a essa altura você já está acreditando em tudo. Essa é a estratégia do diabo. Então não caia. Pastor, mas e se a pessoa estiver vestida de crente, vestida de irmã, vestido de pastor? Eu tenho que crer em toda e qualquer revelação? Não. Você não tem que crer em qualquer revelação, porque a pessoa disse que é pastor, que é apóstolo, que é bispo, que é missionária. Não, não, não. Você tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Então o Espírito Santo que está em mim, testifica em você que a palavra que eu estou falando é do céu para a tua vida. Quem está me entendendo aqui? E se não for, pode ter certeza que você vai sentir uma coisa estranha, você vai sentir um incômodo. Sabe quando você come alguma coisa que faz mal para o estômago? Pois é, as revelações da carne é mais ou menos assim. Alguém te entrega e você sente que tem alguma coisa errada. Você não tem que sair dizendo amém para tudo, não. Você tem que filtrar aquilo que você recebeu. Mas se é de Deus, vai se cumprir. Amém? Toda a igreja, por favor, fique de pé. Eu quero, antes de orar para você receber o Espírito Santo, quero falar com você que está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus. Feche os seus olhos, por favor, curve a tua cabeça. Se você está nesse culto hoje e ainda não é salvo, hoje é o dia que Deus escolheu para te salvar. Você quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador? Pastor Ademir, eu quero. Quem quer, levante a mão bem alto. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero receber a Cristo como meu Senhor. Se tem alguém que ainda não fez isso e quer fazer, a hora é agora. Levante a sua mão. Não endureça o teu coração. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas me afastei. Eu quero voltar. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero me reconciliar. Eu quero reatar minha aliança com Cristo. Tem alguém aqui que se afastou e quer se reconciliar? Levante a mão se tem alguém nesse estado. Deixa eu falar com você que me assiste à distância pelo meu canal do YouTube, PR Ademir Pereira, pela TV, me ouve na rádio, me ouve no Spotify. Quer entregar a vida a Jesus ou voltar para Jesus? Aí onde você está, coloque a mão sobre o teu coração. Se for possível, dobre até os teus joelhos, como eu vou fazer agora. Dobra o teu joelho aí na tua casa, dobra o teu joelho aí no teu ambiente de trabalho, aí no presídio, qualquer lugar. Os olhos do Senhor estão lhe vendo. E a sua entrega agora será registrada diante de Deus. Aqueles que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida e já são salvos, estenda a mão na direção do altar. Me ajude a orar pelas pessoas que Jesus está salvando à distância. Porque há pessoas sendo salvas agora em qualquer lugar do Brasil e até fora dele. E você que está orando comigo à distância, com a mão sobre o coração, ore dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi tua palavra e entendi que eu preciso de Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus, apaga os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades. Escreva meu nome no livro da vida e me ajuda, Senhor, a permanecer até o fim na tua presença, em nome de Jesus.
Continue orando que eu vou orar por você. Pai querido e Deus amado. Há pessoas agora com lágrimas nos olhos se entregando ao Senhor, voltando para o Senhor. Esteja esta pessoa onde estiver, que a tua boa mão alcance a cada um agora. Salva, Senhor. Transforma, liberta, restaura, muda a história da vida desta pessoa, eu te peço, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Parabéns pela sua decisão, que Deus te abençoe, fique firme na fé.